Em 1993, arqueólogos acharam em Tel Dan, norte de Israel, uma pedra com um texto dizendo Casa de Davi, em aramaico. O texto de um rei da Síria datado entre o século 11 e 8 a.C. reconhecia Davi como um personagem histórico e como fundador de uma dinastia de reis reconhecido pelos povos vizinhos a Israel. Este foi o fim do debate sobre a existência ou não de Davi e de seu reino unificado. Aqui iniciamos nossa jornada pela Era do Ferro em vários episódios que sempre contarão a história de vários povos do mundo inteiro de forma simultânea, correlacionando os 7 assuntos deste canal, sendo eles teologia, história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum episódio. Examine nossa bibliografia em anexo abaixo do título e veja a série anterior sobre a Era do Bronze aqui nas playlists deste canal. Estima-se o reinado de Davi entre 1010 a 970 a.C., sendo que Davi reinou 6 anos em Hebrom, onde foi coroado pela tribo de Judá, mas rejeitado por Abner, o general de Saul, que rompeu e levou as demais tribos com Isbosete, o filho sobrevivente de Saul. O autor bíblico considerava tão vergonhoso que sempre o chama de Isbosete, que significa homem de vergonha, em vez de seu nome Isbaal, que demonstra que Saul já era tão ímpio que colocou o nome de Baal em um dos seus filhos. A guerra civil durou 7 anos entre Judá e Israel, até que Davi, por diplomacia, conseguiu a paz e unificou o reino. Para consolidar a unificação das 12 tribos, Davi propõe uma nova capital numa cidade que nunca pertenceu a nenhuma tribo e representava a última fortaleza invencível dos cananeus. A cidade de Jebus, 800 anos antes, era chamada de Salém, do rei sacerdote Melquisedeque, ao qual Abraão devolveu o dízimo. Jebus, nos dias de Josué, foi uma cidade inimiga que atacou Israel, mas sendo uma fortaleza em lugar elevado e privilegiado, 750 metros acima do nível do mar, nunca havia sido conquistada e os jebuseus lá viviam até os dias de Davi. Joabe, sobrinho de Davi, consegue entrar na cidade, o que o promove a comandante do exército. Jebus tem o nome mudado para Jerusalém, sendo na fronteira entre Judá e Benjamim, e muito acessível a Efraim e outros territórios. Firmada uma aliança com Tiro, os fenícios, grandes comerciantes construíram um palácio para Davi em Jerusalém. Em 2012, arqueólogos israelenses descobriram os restos de um castelo feito de pedras na colina de Ofel, em Jerusalém. Um achado extraordinário para uma cidade tão antiga que foi destruída e reformada muitas vezes ao longo de 3.000 anos. Assim que o reino de Davi unificou as tribos, levantou-se a oposição dos filisteus, instalados principalmente em 5 cidades do litoral de Canaã. Quem controlasse Canaã controlaria a rota comercial entre a África e a Ásia. Os filisteus tinham o domínio do litoral e eram um povo bem mais avançado, com melhor tecnologia e experiência de guerra que os israelitas. 6 anos antes haviam derrotado Saul e, como Davi fora seu exilado, o reino de Hebrom não provocou tanto interesse até que Davi anexou as 12 tribos. Davi os derrotou 2 vezes e, no espaço de poucos anos, tornando-se estado tributário, venceu a cidade de Gate e, mais tarde, veremos uma tropa dos filisteus como a guarda pessoal do rei Davi quando ele fugiu de Absalão. Depois da primeira vitória contra os filisteus, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e uniu Israel sob a religião monoteísta, e Jerusalém como capital civil e espiritual da nação.
A festa de chegada parece ser o contexto adequado do Salmo 24, que canta sobre a entrada do Rei da Glória. É claro que o Rei da Glória não é o Rei Davi, mas o próprio Senhor Deus de Israel. O serviço sacrificial marca a parceria de Davi com os levitas, que continuaria com seus descendentes, por vezes misturando as linhagens do sacerdócio araônico e da casa real. Os tempos seguintes são os quando Davi traz para a corte Mefibosete, o filho sobrevivente de Jonatas, filho de Saul. Seguiu-se um período de paz e prosperidade que deu domínio a Israel sobre os filisteus e moabitas, que lhes eram tributários. Em 2 Samuel capítulo 10, temos o registro de uma daquelas batalhas que determinam a história. Davi, que nutria respeito pelo rei de Amon, que lhe deu asilo político nos dias de Saul, enviou diplomatas para prestarem honras ao novo rei que assumiu o trono com a morte do rei Naás. Porém, Anum, o herdeiro, maltratou os diplomatas e declarou guerra, formando uma aliança com os sírios e mercenários vindos até da Mesopotâmia para tentar derrubar o reino de Davi. Mas quando o exército de Israel foi cercado, os heróis da batalha foram os irmãos Joabe, que liderou a elite do exército israelita contra os sírios, enquanto seu irmão Abissai liderou o resto dos soldados contra os amonitas. Quando Joabe conseguiu vantagem contra os sírios, os amonitas viram e fugiram. Os sírios se reagruparam mais tarde, até que o próprio Davi liderou todo o exército numa derrota final dos sírios, que perderam seus carros de combate e seus líderes. Esta vitória garantiu o respeito e domínio total de Davi em territórios nunca antes igualados, e que nem o atual Estado de Israel possui. Salmos como o 34 e 44 parecem exprimir exatamente o tipo de canto de vitória que expressa a ideologia teocêntrica dos israelitas. Abre aspas, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Fecha aspas. Salmo 20, verso 7. Davi mandou jarretar os cavalos apreendidos dos sírios, reservando 100 deles e destinando todos os demais apenas para uso doméstico e agrícola. Entre as leis do reinado estava o de não amontoar cavalos, para que o rei, representante de Deus, não confiasse tanto na sua força militar que viesse a se esquecer de Deus. E por fim, Davi dominou o país de Edom, onde pôs guarnições e estes lhes ficaram por servos. Além de alargar suas fronteiras num reino cheio de tributários, ao dominar Edom, as rotas do deserto da Arábia até o Golfo de Aqba, Davi controlou as minas e rotas de ferro e cobre, desbancando o domínio tecnológico dos filisteus. O tempo entre a derrota síria e a tomada de Ramá, capital de Amon, deu-se num período de pelo menos 1 ano. Foi nesta ocasião que ocorreu o maior erro moral de Davi, seu adultério com Betseba, a mulher de Urias, um dos seus melhores soldados. O fruto do adultério foi uma gravidez que tentou ser ocultada por artimanhas, levando Urias a uma morte previsível no fronte de batalha. Mas é aqui que o texto bíblico se torna extraordinário, pois um texto religioso, como diz os seus críticos, deveria ser um texto para enaltecer e justificar a política de quem estava no poder. Entretanto, o texto mostra a dureza imparcial do profeta Natã, que não tem títulos, não tem nenhum cargo na corte e que nem era do sacerdócio, e se levanta repreendendo o próprio rei, que cai e se humilha. Reis poderosos e governantes ao longo da história censuraram seus críticos, tentaram apagar os registros históricos de seus erros, mas Davi se diferenciou por sua reação, e a Bíblia se diferencia por sua imparcialidade, sem esconder os erros de seus mais famosos heróis.
A Bíblia pouco tem a dizer em louvor ao homem. Pouco espaço é concedido para que se narrem as suas virtudes, mesmo dos melhores homens que já viveram. Este silêncio não é sem motivo, não é destituído de ensinos. Todas as boas qualidades que os homens possuem são dom de Deus, suas boas ações são realizadas pelas graças de Deus mediante Cristo. O incrível arrependimento que se abateu sobre Davi o levou à composição de salmos como 32 e 51, poesias de humilde confissão. Ele foi avisado de que as consequências de seus atos viriam sobre ele e esperou pela morte. Porém, as consequências vieram no mau exemplo seguido por seus filhos e nas tristezas que teve que suportar em decorrência disso. O filho do adultério foi perdido, mas em seu lugar nasceu Salomão, e de Betseba, a última esposa adquirida de forma mais ilegítima aos olhos da lei de Deus, veio o herdeiro do trono, que se chamaria Gedidias, conhecido por seu título real, Salomão. O pecado é tratado severamente na Bíblia, porque o pecado traz consequências. O exemplo do adultério de Davi seguiu seu mau caminho em seus filhos, criados mimados e egoístas, com rivalidades entre si, fruto da poligamia de Davi. Amnon estuprou a sua própria meio-irmã Tamar, que foi vingada por seu irmão Absalão, que matou Amnon. Se não bastasse estes crimes no palácio de Davi, Absalão moveu a pior rebelião enfrentada por Davi, que apesar de ter tomado Jerusalém, acabou revertendo o velho rei ao trono e levando seu filho à morte, assim como alguns de seus conselheiros que conspiraram com Absalão. Os últimos anos de Davi viram ainda a rebelião benjamita de Seba e o pior erro de Davi, depois de seu adultério, o recenseamento militar que levou o povo a se orgulhar, confiar em sua própria força e com isto o juízo caiu sobre eles. Foi nesta ocasião, pedindo perdão por ele e pelo povo, que Davi viu o anjo do Senhor, uma expressão teofânica do Antigo Testamento, na eira de Araúna, ao norte de Jerusalém, no Monte Moriá. Possivelmente este foi o local do sacrifício em que Isaque foi salvo, e ensinando o princípio da substituição do pecador pelo cordeiro a Abraão, o pai da fé monoteísta. Davi e o profeta Gade compraram aquele local de Ornã, um dos últimos jebuseus, instituíram o altar naquele local e assim os separaram para futuramente construir o santuário. Davi sabia que, por ser um homem com as mãos cheias de sangue, não poderia construí-lo, mas iniciou todos os trâmites preparativos para que seu filho executasse a obra. Em seu leito, Davi enfrentou a tentativa de seu filho Adonias de usurpar a sucessão numa conspiração com Joabe e o sumo sacerdote Abiatar. Mas ele nomeou Salomão como seu sucessor. Salomão foi encarregado de construir e obedecer toda a lei de Moisés. Davi providenciou um contrato com os fenícios, que forneceram madeira de cedros do Líbano e artesãos. Israelitas foram divididos em engenheiros, pedreiros, marceneiros, ourives e centenas de trabalhadores preparados. 38.000 levitas foram separados para o serviço religioso, dispostos em vários tipos de serviços e turnos. O templo seria construído e terminado por Salomão, mas Davi e seu nome passaram a designar o peso de medida para avaliar se um rei havia feito o que era bom diante de Deus ou não até o final de todo o período da monarquia de Israel, na qual ele se descreve armado com uma lança de ponta de ferro, algo bem interessante para Davi, o primeiro rei da Era do Ferro, que conta seu segredo administrativo da seguinte maneira, abre aspas,
aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Fecha aspas. Rei Davi.